Olá, tudo bem? Me chamo Emanuel Sete Linhas, sou musicista, compositor. Estou aqui num projeto maravilhoso que eu recebi o convite do Festival Gratidão para ministrar uma oficina de canto, coral e composição, realização da Associação Sinestesia aqui de Guarapari, maravilhosa. Muito honrado pelo convite e espero que seja uma experiência muito legal para todas e todos nós. Bem, basicamente eu sou um cantor que veio das ruas, né? Eu não tenho uma formação, como que eu posso dizer, clássica, né? Eu venho do canto, da vontade do canto, da coragem de você se expor e expressar um desejo, basicamente, pelo belo, vamos dizer. O meu canto, ele se inicia nos terreiros de Umbanda, de Vila Velha, Espírito Santo, onde eu cresci, né? Na Gruta São Geraldo, por exemplo, é uma gruta onde é um terreiro de Umbanda muito antigo, e ele tem uma acústica muito interessante. E nisso uma coisa que é básico para o canto você precisa se escutar, né? Por isso que existe aquela máxima do cantor de chuveiro. Não sei se vocês já perceberam, o chuveiro ele tem uma acústica muito boa. Então quando você se expressa no chuveiro, você consegue se ouvir. E o chuveiro ele é um espaço privado, né? Um espaço onde você está só. E ali você geralmente tem coragem para se expressar. Isso é muito, muito bacana, muito interessante, né? Porque existe um certo princípio de constrangimento em relação à expressão artística, né? Se a gente pensar no conceito de arte, partindo das ideias, né, dos gregos, por exemplo, que reuniam o ethos, né, com o estético, né, o ético e o estético, onde se acreditava que a educação musical ela compunha, né, os valores de um cidadão grego de excelência, né? Então você conseguiu unir o ethos, né, a ética, os valores, os princípios morais de um grande cidadão a partir da sua formação, que incluía necessariamente a formação estética, e nisso a educação musical, correto? Pensando também que, ainda falando sobre Grécia, o cidadão, quanto mais recursos que ele possuía dentro da Grécia Antiga, ele tinha uma influência política maior, né? Então a gente consegue perceber, através da apreensão desses conhecimentos, a importância que os valores estéticos possuem na sociedade, a influência que possuem na sociedade. Nós podemos ver hoje na era moderna como que os artistas, né, tomando como base, por exemplo, a música popular brasileira, né, tida como uma música de poetas, como que o canto desses artistas, como que ele representa várias vozes, né? E comecei a falar sobre isso. A gente vai falar sobre vários aspectos do canto, né? E o aspecto político é um dos aspectos fundamentais do canto. Por exemplo, eu vim do rap, né? Uma expressão popular, né, da periferia, uma expressão urbana, e que basicamente é tida como uma expressão sem melodia, é tida como uma expressão pobre, porque ela se apregou no discurso político. E o rap, o canto do rap, ele é um canto, vamos dizer, quadrado, né? É um canto de indignação. E a partir dessa reflexão, desse canto, na minha experiência pessoal, eu fui refletindo sobre a tradição. Por exemplo, pegamos a tradição do samba, aqui no contexto do Espírito Santo, a tradição do Congo, das cantigas, onde você tem um artista popular livre das amarras, como que eu posso dizer, das amarras teóricas que muitas vezes intimidam a pessoa em expressar, né, o seu desejo, em expressar algo que é fundamental no conceito de arte, que é a identidade. Uma das finalidades da arte é construir ou desconstruir ou reconstruir as identidades. Eu, enquanto um artista popular,
um artista que vem das ruas, como que é o lugar de onde eu me coloco, é o lugar de onde eu observo, né? Eu vejo que essa questão da identidade, quando nós projetamos no canto, ela é fundamental. Do canto popular, né? Quando a gente se desamarra, por exemplo, de questões como uma questão clássica, a afinação. Você numa banda de Congo, por exemplo, você não está muito preocupado com isso, porque o Congo, por exemplo, é uma manifestação popular que também tem um cunho religioso, o cunho da fé, né? E quando a gente tem essa expressão, o que menos importa em si é a técnica e se a tradição, né? Então isso é um aspecto interessante do canto também. Bem, vamos lá. Pensando na estrutura básica ali, que ela vem instintivamente, a gente pode falar da música, né? Da música como um todo, do canto, que é o quê? É a manipulação do ar, né? A emissão de ar, você tem a emissão de ar. Então, quando você casa essa emissão com o som, né? Você tem uma projeção, você tem uma articulação, você tem uma intenção. Nisso se dá a base do canto, né? Esse canto ele se aproveita de uma estrutura musical onde você tem a harmonia, com o conjunto das notas, a formação dos acordes, para criar uma canção, no caso. Você tem a melodia, onde tem essas notas destacadas e você consegue diferenciar, por exemplo, uma melodia de uma música triste. Parará. Uma melodia de uma música, né, mais alegre. Então você consegue, né, a melodia ela dá esse tom, ela é esse tempero, né? Tem um professor de música, professor porque ele é meu professor, assim, eu aprendi muito com ele, mas ele é um artista formidável, o professor Sérgio Benevenuto, que ele fala nisso, né? Ele fala que a música, ela precisa de um tempero, ela tem um temperinho, né? Ela tem que ter um pozinho mágico ali para você jogar por cima, saca? E o canto, ele tem, o canto é uma das expressões musicais mais poderosas da humanidade, quiçá a mais poderosa, né? Tanto que o vocalista ele tem uma responsabilidade muito grande no seu canto, né? E um processo interessante é quando a gente vê a formação dos corais, né? Os corais já é uma outra perspectiva, né? Que não foge tanto daquela questão, né? Você pode ter uma banda com várias vozes, mas o coral eu diria que é meio que um acontecimento, né? Ele tem a sua origem, os corais, né? Com esse nome. Ele tem a sua origem basicamente em algumas tradições religiosas, né? Quando a gente fala coral, né? Nós temos manifestações milenares, né? Tribais, por exemplo, que a gente não chama de coral, mas chama de outros nomes, então com várias outras vozes. Mas o coral, esse que a gente conhece na igreja, né? Ele tem como base a Idade Média, né? Tanto que as mulheres elas eram proibidas de acessar os corais, né? E posteriormente, com a Reforma Protestante, você tem, né, essa liberação, né? Até nisso, né? Até nisso a gente precisa de uma liberação. Então você tem o acesso aos corais pelas vozes femininas, certo? E o coral, ele tem outras questões também, para além do belo, outras questões que são interessantes, assim, que na pesquisa, assim, complementando a pesquisa para essa oficina, estava observando um grande destaque pela questão, né? A gente, agora em um momento de pandemia, a gente sente isso ainda muito mais, mas se você pensar a sociabilidade, né, o encaixe, né? O coral, ele tem essa perspectiva, né, vamos falar assim, de uma questão terapêutica, né? Para além do belo, né? Essa questão, voltando um pouquinho, essa questão do belo vem muito dessa leitura, né?
leitura da arte a partir de princípios da filosofia, por exemplo, né, da estética, de uma filosofia mais antiga, mais tradicional, né? Você posteriormente com a escola de Frankfurt, com vários pensadores também do século XIX, você já começa a assumir umas outras perspectivas em relação à arte, né? Para além do belo, né? E aí a gente entra nesse campo da identidade, correto? Pensando aqui, basicamente, quando eu estava em casa, eu estava formulando essa oficina, assim, pensando, né, depois desse convite, para quem que eu estou falando, assim? Eu, né, quando eu me apresento como um artista popular sem uma formação clássica, para quem que eu estou falando? Eu estou falando para um garoto. Hoje, com o advento tecnológico, nós temos uma infinidade de recursos, e isso é muito legal. Assim, recursos de gravação de vídeo, gravação de vozes, edição. Então, uma suposta democratização. E até temos, né, como essa oficina, nós temos inúmeros canais, inúmeras formas de acessar conhecimentos, né? E muitas vezes a gente se sente intimidado em desenvolver esses conhecimentos, mas a tecnologia vem para nos auxiliar. Então, eu vim formulando para aquela pessoa que tem uma ideia basicamente do zero, né? Eu sou vocalista. Eu, por exemplo, da minha formação, de músico de rua mesmo, de aprender na prática, da minha formação, eu tive vários percalços. A gente sofre até algumas questões de preconceito mesmo, né? Às vezes, quem tem uma formação clássica, né? Então, quando você passa só com a experiência a internalizar conceitos, saca? Então, das dificuldades até, por exemplo, há uma intolerância, só alguns detalhes para perceber que isso é uma coisa uma coisa da nossa cultura mesmo, né? Dessa cultura da autoridade. Então, eu basicamente, por que que eu gosto de me colocar nessa posição de educador? Porque eu não tive muitas vezes esse recurso. Eu não tive algum griot, né, algum mestre, alguma pessoa que pudesse chegar e me ensinar. Não tive. A gente aponta, né, a gente fala muito da nossa sociedade aqui. Eu estou aproveitando essa primeira aula para falar um pouco também do contexto político do canto. Saca? Nós temos uma sociedade onde o acesso à informação ele sempre nos foi negado enquanto povo. Então, pô, isso melhorou, cara. Isso melhorou. Eu tô aqui agora, ó, tô fazendo uma oficina, entendeu? Né? Temos recursos públicos, né, nisso, então nós temos avanços e a gente precisa insistir nesses avanços. Então, e o canto, né, nada mais simbólico do que cantar, né? Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. E como que a arte, eu lembro de uma palestra do Gilberto Gil, eu lembro das palavras, eu perdi essa palestra. Ele fala uma coisa para os jovens bem interessante, ele fala da gente enfrentar novos riscos. Fala sobre a juventude, principalmente a juventude periférica. Ele fala, os jovens precisam experimentar outros riscos, né? E eu sou um apologético da arte, claro, né? Defendo também o meu, e observo essa questão como uma questão básica, né? Nós precisamos difundir esses valores, difundir não a arte enquanto um sentido de uma lógica eu vou ficar rico. Não, eu vou me sentir feliz, né? Eu canto porque isso, na minha experiência pessoal, é inerente, é uma necessidade minha, fisiológica. Se eu não cantar, eu adoeço. E provavelmente alguém que está me assistindo também tem essa coisa. E aqui existe muito no Brasil, no Espírito Santo, tem o discurso da autoridade, né? Você sabe com quem que você está falando, você canta, né? Não, eu acho que nós temos que ser livres para poder cantar em paz. Então, pensando essa estrutura básica, né? Pensando
toda essa trajetória política, as nossas dificuldades, as nossas barreiras que nós temos, as nossas vantagens, a gente começa pensando o canto através do seu conjunto, né? Aí onde a gente entra, onde entra a harmonia, a melodia e o ritmo, certo? O ritmo ele vai ditar o tempo, né? Uma música, como eu estava falando, uma música mais triste, não necessariamente, nós temos infinitas possibilidades, mas uma música mais triste ela pode ter uma cadência, tem até, é interessante isso, algumas regiões, alguns campos harmônicos, eles são utilizáveis para músicas tristes e outros campos harmônicos para músicas, né, mais alegres, por exemplo. E existe toda uma... o músico, né, a musicista ou musicista, ele antes de tudo ele é um mentiroso, né? Ele falseia, né? Ele falsifica, né? Tem uma passagem famosa da Elis Regina, ela está com Hermeto Pascoal, e ela vai entrar, né, vai gravar, não me recordo a canção que é, ela vai cantar, vai entrar no palco, e ela vira pro Hermeto e fala assim, com choro ou sem choro, né? Isso é muito fantástico, assim, eu acho que isso é um dos grandes exemplos do que é do poder do canto, assim, né? Quantas vezes a gente não chora com isso? Saca? E eu observo como que né, voltando à minha experiência pessoal, como que a interação, a ousadia de cantar, como que me tornou uma pessoa um pouco mais segura. Eu era um garoto tímido, e então como que eu comecei a vislumbrar um pouco mais de segurança, comecei a também dar vazão a algumas loucuras, algumas experimentações. A arte, ela nos dá essa possibilidade de liberdade, né? Ao mesmo tempo que você tem o campo da racionalidade, você tem o campo da experimentação, da intuição, do instinto, algo meio que animal mesmo, né? Por exemplo, o cantar é pintar quadros, né? Quadros de sentimentos, onde as cores são os sentimentos. E o canto é uma energia formidável, né, dentro dessa possibilidade. E pensando esse aspecto político, eu resolvi dedicar um pouquinho essa primeira aula para a gente falar sobre esse aspecto político, sobre o meu aspecto pessoal. Eu tenho, esse ano, completando 20 anos de experiência com a arte, né? Eu creio que até se eu tive experiências ruins, né, eu acho que a única experiência ruim que eu tive com o canto foi ou estar rouco ou não poder cantar, assim. Então, e é quase que a mesma coisa, né? Mas, politicamente, se a gente pensar sobre o canto, num momento onde é cada vez mais necessário colocar a sua voz, a gente pode entender dentro desse processo político onde estamos inseridos, talvez de menosprezo pela arte, pela beleza, até porque a arte é libertadora, entender a importância que é e o poder que é um microfone na mão, né? Eu estou microfonado aqui, estou com uma câmera, eu não sei para quem eu estou falando, então o canto tem esse poder, né? Quando você pensa os grandes artistas, né, da música popular brasileira, que é o meu nicho principal, assim, os grandes artistas mundiais, e não necessariamente, isso eu acho que é um ponto fundamental, não necessariamente uma habilidade vocal, né, extrema. Vou dar um exemplo interessante. Chico Buarque, ele não é um vocalista fantástico, ele é um gênio. Ele é um gênio. Mas tem músicas que eu só gosto do Chico Buarque cantando, mano. Pode colocar qualquer outra pessoa cantando, tem que ser o Chico Buarque, porque é um sentimento, né? E esse sentimento, é nesse sentimento onde mora o poder do canto. Eu vi uma aula esses dias muito interessante que o professor ele falava o seguinte: não é uma questão, né, tem a questão do timbre, né? Ah, minha voz não é bonita.
E não é basicamente essa a questão, né? Tem uma frase do Sartre que é muito interessante, que ele fala, né? O importante não é o que o mundo faz de você, mas aquilo que você faz do que o mundo fez com você. Então, se você tem uma estrutura, por exemplo, eu tenho a minha estrutura vocal, ela me dá algumas nuances, algumas características. Agora, para eu cantar, primeiro vai depender de uma questão minha, interna, e vai depender daquilo que eu for apreendendo, né, no decorrer da caminhada, certo? Então não existe, por exemplo, voz feia, né? Não existe. Existe acúmulo, né? E esse acúmulo, a arte, ela tem algo muito poderoso, que é o seguinte: ela devolve para você o quanto que você dá a ela. Por exemplo, eu gosto muito de violão, assim, né? Tenho muito essa perspectiva de violão, mas não toco até hoje porque eu sou um preguiçoso nesse aspecto. Apesar do que eu gosto muito de música, escuto muito música, e esse é um detalhe importantíssimo. Tem que escutar música. Mas eu sempre me doei muito pouco ao violão. Então, com isso, eu não toco violão hoje. Pego um violão aqui, brinco, mas não toco uma canção, assim. Então, eu sou péssimo, não me convidem para isso. Pro canto, por exemplo, eu sou o cara que os vizinhos se incomodam, porque ele tá cantando o tempo inteiro, né? Eu sou o cara que o vizinho, às vezes, tem que falar: ô, não, meu filho tá dormindo, né? E tal, porque é o ponto onde eu me dedico mais. Então, para você que está assistindo aqui nesse momento, o quanto mais você doar para a arte, ela vai te devolver, de alguma forma. E quanto mais você trocar com outras experiências, com outras pessoas, entender que há uma diferença muito grande entre arte e atletismo. O atletismo, ele tem um pódio, né? Você tem o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Mesmo assim, você tem, né, uma solidariedade, mas você tem uma competição. Na arte, a gente pode caminhar lado a lado, né? Eu tô aqui, você vai me ensinar algo, eu vou te ensinar algo, a gente sempre vai estar trocando, sabe? Então a arte tem essa vantagem, né? A gente estava até agora há pouco, antes de começar a oficina, a gente estava falando até de um contexto um pouco regional, né? Existe essa dificuldade aqui no Espírito Santo, por exemplo, de onde eu tô, da gente trocar, da gente colaborar, né? Até por questões políticas, né? Nós somos um pouco reféns dessas questões. Mas há essa necessidade da gente conectar os nossos sentimentos, né? Acho bonito, assim, né? Tem esses movimentos onde as pessoas vão complementando a música. Eu tô na Jamaica, o outro tá na Espanha, né? Então eu gravo, vou complementando. Isso é muito bonito, né? E mais ou menos é esse recado, né? Do princípio político que eu gostaria de dar, assim, né? Do canto enquanto um poder que em boas mãos, né? Não sei muito bem definir o que são boas mãos, mas assim, no sentido de coexistência, se a gente for pensar, o canto, ele potencializa ainda mais não só a beleza, mas o fortalecimento dos laços coletivos, sabe? Né? Por isso o coral, por isso mesmo o vocal solo transmite sentimentos, e eu acho que a gente tem que estimular isso, beleza? Então, gostaria de aqui colocar a nossa primeira aula. A gente vai ter outras aulas também na sequência, né? Gostaria que você continuasse nos acompanhando, e qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer questão que surja, vamos trocar. Estou aqui à disposição, certo? Muito obrigado. Uma coisa fundamental para o canto é você entender o seu hardware. Vai soltando e trava e prende.